Olá, meu nome é Adriel Matheus Graup, sou aluno da segunda fase do curso de Ciência da Computação da UNOESC, e neste vídeo irei comentar um pouco sobre alguns métodos de ordenação. O primeiro que irei comentar é o Shell Sort. Ele é uma extensão do algoritmo de ordenação por inserção. Ele é bom para ordenar números moderados de elementos. Quando encontra um arquivo parcialmente ordenado, trabalha menos. Ele faz a troca de posições distantes uma da outra, diferente do algoritmo de ordenação por inserção, que possui a troca de itens adjacentes para determinar o ponto de inserção. A complexidade do algoritmo é desconhecida. Ninguém ainda foi capaz de encontrar uma fórmula fechada para sua função de complexidade. E o método não é estável. Ele funciona da seguinte maneira. Se temos um vetor de 6 posições, dividimos esses 6 pela metade, resultando em 3. Essa será a nossa chave. Então começará comparando um valor n com o valor n mais 3. Então comparamos o item 1 com o item 4. Como 11 é menor que o 22, ele executa a troca. Depois ele compara o item 2 com 5, que também executará a troca. Após 3 com 6. Como chegou ao final, ele decrementa 1 na chave, assim resultando em 2. Aí ele compara um valor n com o valor n mais 2. Então 1 com 3, 2 com 4, o 3 com 5, e assim por diante. Sempre que necessário ele executa as trocas. Quando chega ao final, ele decrementa a chave e compara n com n mais chave. Ele fica nesse loop até que a chave seja 1, e aí será feita a comparação com o seu sucessor. Esse é o exemplo de um código utilizando o método de ordenação Shell Sort. Outro método de ordenação é o Quicksort. É um método de ordenação muito rápido e eficiente, um dos mais utilizados. Sua complexidade é de n ao quadrado, no pior caso, e de n log de n no melhor e médio caso. Ele não é um algoritmo estável. A ideia do algoritmo é dividir o problema e ordenar um conjunto com n itens, em 2 problemas menores. Os problemas menores são ordenados independentemente e os resultados são combinados para produzir a solução final. Basicamente, resume-se em dividir a lista de entrada em 2 sublistas e partir de um pivô, para em seguida realizar o mesmo procedimento nas 2 listas menores até uma lista unitária. Seu funcionamento trata-se de escolher um elemento da lista chamado pivô, reorganizar a lista de forma que os elementos menores que o pivô fiquem de um lado e os maiores do outro, recursivamente ordena a sublista abaixo e acima do pivô. E ali segue um exemplo de um código utilizando o Quicksort. Outro método é o Merge Sort. É um método estável e possui complexidade n log de n para todos os casos. Esse algoritmo é parecido com o Quicksort. Ele divide o problema em pedaços menores, resolve os pedaços e depois junta os resultados. Basicamente, o vetor será dividido em 2 partes iguais, que serão cada uma divididas em 2 partes e assim até ficar 1 ou 2 elementos. Para juntar os pedaços e ordenar o vetor, os 2 elementos de cada parte são separados, e o menor deles é selecionado e retirado da sua parte. Depois os menores restantes são comparados até juntar tudo e formar o vetor ordenado. Esse é um trecho de um código utilizando o Merge Sort. E por último temos o método de ordenação chamado Heap Sort. É um algoritmo de ordenação generalista e faz parte da família de algoritmos de ordenação por seleção. Seu custo também é n log de n. No Heap Sort não é uma ordenação estável, mas é possível adaptar a estrutura e torná-la estável. Cada elemento da estrutura é adaptado e deve ficar no formato de um par, elemento original e índice original. Ou seja, caso haja 2 elementos iguais, o critério de desempate será o índice na estrutura original. O Heap Sort utiliza uma estrutura de dados chamada heap. Ela ordena os elementos à medida que os insere. Assim, ao final das inserções, os elementos podem ser removidos da raiz da heap, na ordem desejada. E a heap pode ser representada como uma árvore binária, ou como um vetor. Para uma ordenação decrescente, deve ser construída uma heap mínima, o menor elemento fica na raiz. Para uma ordenação crescente, deve ser construída uma heap máxima, o maior elemento fica na raiz. E aí segue de exemplo o trecho de um código.